Existem 4 níveis de leitura imaginativa. Nesse vídeo vamos explicar um pouco e falar a respeito delas. E aproveitar para usar como exemplo a parábola do semeador, pois já queria falar dela. Esses níveis são o nível literal, o nível analógico, o nível moral e o nível anagógico. Meu nome é Matheus Arcanjo e vamos para o vídeo. De início, eu queria lembrar que esses 4 níveis eles surgem como formas de interpretar a Sagrada Escritura. Eles surgem lá desde o início ali do cristianismo, mas ele se organiza de forma mais eles se organizam mais na Idade Média. E ali se organiza dessa forma, dividido com esses nomes, esses 4 níveis. Mas isso já vinha de toda a tradição dos padres da igreja, no início da história da igreja. Mas depois da época medieval, quando vai entrando na época renascentista ali, Dante é o primeiro a usar isso em outra literatura sem ser a da Sagrada Escritura, porque ele coloca como um método de interpretação da sua obra também, da Divina Comédia. E aí depois de Dante, os humanistas e os círculos cristãos também continuam analisando os livros de literatura dessa maneira. Mas vamos lá para a parábola que a gente vai usar como exemplo hoje. É a parábola do semeador. Aí eu escolhi a que está em Mateus. Tem Mateus, Marcos e Lucas, mas eu vou ler a de Mateus. Ela está no capítulo 13, no versículo 3, até o versículo 9. E Jesus diz assim: E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Lembrando dos níveis, eu peguei essa parábola porque eu queria falar dela e eu queria falar dela dentro dos níveis de leitura. Vamos para o nível literal. Lembrem, são nível literal, alegórico, moral e anagógico. A gente vai falar deles separadamente. Vamos começar pelo nível literal. Percebam que Jesus explica a parábola, né? Ou seja, Jesus conta a parábola e depois explica. O nível literal seria a própria parábola, seria a própria história, a própria narrativa, o próprio fato que Jesus está contando naquela parábola. O nível literal é justamente isso. É ler a história e pegar, captar a própria narrativa, a própria literalidade daquilo. Ou seja, é você absorver aquela história, aquela narrativa. Mortimer Adler, no livro Como Ler Livro, que depois eu irei comentar aqui a respeito desse livro, que foi muito importante na minha vida, ele vai dizer que quando você vai ler literatura imaginativa, porque ele explica, né? Ele explica que você vai ler de uma forma a literatura expositiva, que é justamente aquela literatura que afirma algo, está ensinando algo. Mas a literatura imaginativa ela também ensina algo, só que algo de modo diferente. Ela ensina por meio da experiência, ou seja, uma narrativa, uma literatura imaginativa, mesmo sendo ficcional, ela quer ensinar aquela experiência, porque você não tem como viver todas as experiências, mas você pode vivê-las de forma imaginativa, entendeu? Para que você aprenda com elas sem precisar passar por aquela situação. E um dia que você precisar passar por aquela situação, você já vai saber como agir ali, porque você já viveu aquela situação imaginativamente, entendeu? Então ele vai dizer o seguinte, que para você ler literatura imaginativa, você precisa ler apaixonadamente. Ou seja,
Você precisa estar ali dentro e se deixar impactar naquilo que o autor quer impactar. Se ele quer que você sinta tristeza naquele momento, você tem que deixar aquilo impregnar você. Se ele quer que você sinta alegria ou qualquer um outro sentimento ou qualquer uma outra percepção, você tem que deixar aquilo lhe impactar naquele momento, é claro, né? Você não vai deixar a tristeza ficar em você pelo resto do tempo, mas naquele momento você tem que entrar como se fosse um teatro ali, como se fosse um sonho acordado dirigido, né? E ele dá as ferramentas, as regras, que é parecida com as regras que ele deu para a leitura de livros de todos os tipos, né? Só que ele adapta um pouco, para que você consiga, nessa leitura apaixonada, você ser direcionado para você conseguir captar a cena, você captar aquela experiência, você pegar o pano de fundo, onde é que está se passando aquela história, em qual contexto, tanto geográfico, como temporal, como social e político, você pegar aquilo ali, como também você conseguir captar as cenas, as falas, os personagens, os pensamentos dos personagens, você conseguir viver aquilo ali dentro da história, tá entendendo? Para que você consiga absorver aquele e que realmente você seja como se você estivesse dentro daquela história. E aí ele vai dar algumas regras que futuramente eu posso até trazer aqui em um próximo vídeo. Mas é mais ou menos isso, para que você consiga experimentar aquela experiência, Ficou claro? E aí vamos usar como exemplo essa história da parábola. Por quê? Porque vamos pegar ela? Porque ela é mais simples. Ela é simples, ela não é um grande romance, não é uma grande história, mas é uma parábola como poderia ser uma fábula também, pegar uma fábula de Esopo, mas eu quis trazer essa parábola porque eu queria falar a respeito dela, especificamente. Por quê? Porque ela fala de semente, ela fala de semeador e ela fala de cultivo, né? E o nome do canal é Cultor. Então vamos lá. A parábola, o que é que acontece? Ou seja, um semeador sai a semear generosamente, né? Ele semeia em todos os lugares, não importa se é na estrada, não importa se é num terreno pedregoso, ele sai semeando à vontade. Ele tem muita semente para semear e ele quer semear em todo lugar. E ele sai jogando a semente. Aí você vai imaginando isso, vai imaginando o rosto do semeador, vai imaginando ele com a bolsinha com as sementes, jogando as sementes. E aí você vai imaginar o terreno, vai imaginar a semente e vai imaginar o que acontece com cada um deles. Por exemplo, o semeador sai e a semente cai na estrada. Aí você imagina a estrada, você, se quiser, volta um pouquinho e imagina que pessoas passam ali direto e pisam naquela estrada e deixam o solo duro. Aquilo é uma coisa de passagem, ninguém fica ali. Então nada fica ali. Até a semente que ele joga, um passarinho vem lá e pega a semente, come a semente. E a semente não tem como germinar. Até se ela não teria nem como germinar se ela permanecesse ali, porque aquele solo era duro. Que as pessoas passam ali, era duro aquilo. Aí você imagina isso, o solo duro. Depois você imagina aquele terreno pedregoso. Aquele terreno raso, na qual a semente cai. Tem uma terra rasa. A semente brota, né? A semente, ela brota e a raiz entra na terra. Só que aquela terra é pedregosa e é rasa. Ou seja, é como se fosse uma areinha. Ela é fácil de entrar. Só que aí ela não aprofunda porque aquela terra é seca. Falta umidade. E sem água, a plantinha não sobrevive, né? Sem água, sem umidade, a planta não sobrevive. E ela termina morrendo. Depois você imagina aquele terreno espinhoso, no qual a semente cai lá, ela brota, nasce a plantinha, mas a plantinha é sufocada por aqueles matos, por aqueles espinhos que acabam não deixando ela desabrochar, né? E produzir fruto. Ela morre também ali. E depois você imagina aquele terreno bom, né? Aquela terra boa. Aí você imagina como é que aquela terra ficou boa. Aí você... Outra coisa
dos textos sagrados e de outros livros, assim, as epopeias e livros que sejam grandes, assim, que contem uma grande história de forma condensada, eles acabam não colocando todos os detalhes daquela narrativa, como um romance coloca muitas vezes, né? Por exemplo, a Ilíada, os Lusíadas, a Eneida, a própria Bíblia, ela não coloca todos os detalhes das cenas. E aí você precisa criar imaginativamente aquilo. Por exemplo, a terra boa. Como é que aquela terra ficou boa? Aí você imagina, alguém passou por ali e aquela terra não estava boa. Mas alguém se estabeleceu ali, um homem passou ali, se estabeleceu ali, fez um muro, construiu uma casa, vivia ali com sua família, e aí ele junto com seus filhos iam lá e iam tirar as pedras, iam tirar os matos, os espinhos. Você imagina ele com um arado cortando aquela terra, indo buscar esterco para fazer adubo, para colocar na terra para que ela fosse fecunda. E ele fazendo isso com seus filhos, imaginando fazer uma plantação para que tivesse alimento para os seus filhos. E ele prepara aquela terra. E aí, um dia, esse semeador generoso passa semeando em todos os lugares, nas estradas, nos terrenos pedregosos, com espinhos, e também nessa terra que já estava preparada. E o que é que acontece com a semente? A semente, as raízes entram na terra e encontram nutrientes, encontram umidade necessária, e essa planta se desenvolve e no final daria frutos. Porque, lembremos, junto com a planta cresce também o mato de novo, os espinhos, precisamos lembrar disso, né? E aquele homem junto com com seus filhos vão lá limpar aquele mato periodicamente, arrancar aqueles espinhos periodicamente, porque senão aqueles espinhos e aqueles matos sufocariam a planta também de novo, né? Mas eles vão lá, eles percebem e vejam bem. Jesus conta essa parábola e você imagina que naquela época você ter o que comer era ter muito já, né? E você arrumar sementes para ter o que plantar, sementes boas, sementes frutíferas que dessem um fruto que desse para comer, não era tão fácil. E aquele semeador sai a semear aquela semente, à vontade, de graça. E aí eles vão cuidar daquela semente que caiu ali, eles vão proteger ela, vão limpar o mato ao redor. E quem já limpou algum terreno, já plantou feijão, sabe que quando você vai limpando lá, você vai puxando mais terra para o pezinho da planta, né? E aquela terra vem com mais nutriente, porque você vai cavucando a terra, né? E vai fofando ela e trazendo mais nutriente para. Ou seja, aquele homem cuidou daquela semente, cuidou daquela planta, para que no final ela se desenvolvesse e desse o fruto. Então, ou seja, na literatura imaginativa a gente pegou essa parábola de Jesus aqui, né? Na literatura imaginativa, que é uma literatura imaginativa, mesmo que seja Jesus contou essa parábola, mas é uma história fictícia. Você precisa imaginar, e até as histórias que não são fictícias, você precisa imaginar também. As histórias que são uma narrativa, né? Tudo que é uma narrativa você precisa imaginar, porque é diferente de um livro expositivo. Expositivo no sentido de que ele vai afirmar coisas ali. Então você vai inteligir aquilo, não imaginar. Mas é claro que num outro momento você precisa fazer um processo, retrocesso, né? Porque retrocesso tem um negócio negativo, né? Você precisa voltar à experiência que proporcionou aquela afirmação. Ou seja, você não pode ficar só naquela afirmação também. Mas aí isso é outra história. Vamos continuar aqui na literatura imaginativa, na qual você, mesmo que seja uma narrativa histórica real, você precisa imaginar aquilo, para que aquilo realmente seja experienciado por você. Mas é porque quando você tem uma história real, na maioria dos casos o autor não quer impactar nenhuma experiência em você, ele só quer que você saiba daquele fato, que no caso são documentos aí já, né?
E na literatura imaginativa, ele quer lhe dar aquela experiência, ele quer que você experimente aquilo. E aí você precisa fazer todo esse processo de ver tudo isso na sua imaginação e completar as lacunas que faltam para que essa história, essa experiência fique completa ali e você possa estar dentro ali daquele momento, daquele acontecimento, como se você fizesse parte. E para isso, você precisa treinar essa capacidade de imaginar. E aí você começa por histórias menores e vai crescendo. Para aí você conseguir entrar nos outros níveis também, você precisa começar com histórias pequenas, que é o que a gente vai fazer com essa parábola do semeador, e conseguir subir nesses níveis de leitura. O nível literal a gente já viu aqui. Mas no próximo vídeo a gente vai ver o nível alegórico, que é mais ou menos o que Jesus faz na explicação. Ou seja, o nível alegórico é aquele nível no sentido de que sobre o que aquela experiência está falando ali, o que é que ela quer falar mais, não só a própria experiência, mas sim o que é que ela quer remeter da realidade, entendeu? E aí no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre esse nível, que é o nível alegórico, tá bem? Um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um gostei. Isso é muito importante para que o YouTube saiba que esses vídeos são relevantes, né? E se você realmente gostou, dê o like. E se você só quer me ajudar, também dê o like, para que eu possa ir melhorando cada vez mais, sabendo que vocês estão gostando. E comentem a respeito disso também, e comentem a respeito de outros vídeos que vocês se interessam e de algumas lacunas que vocês veem que era necessário eu falar e que eu não falei. E sobre os assuntos que eu introduzo e digo que vou falar no outro vídeo, vocês me cobrem também nos comentários. Por exemplo, essas regras que que o Mortimer Adler apresenta no livro Como Ler Livros, que é muito interessante. E aí vocês me cobrem, porque aí eu vou saber o que é que vocês querem mais saber e ver, porque é muito importante isso também, essa relação da gente. Tá bem? Um abração e até o próximo vídeo.